Boa noite, irmãs. Sejam bem-vindas ao novo estudo do grupo que a gente está fazendo. Hoje a gente vai começar a estudar o livro de 1 Samuel. Quem não acompanhou nas últimas semanas a gente estava estudando o livro de Ruth, teve um acompanhamento bem legal, a gente falou tudo bem detalhado, foi um estudo muito interessante. Então, se você tiver vontade e não tiver visto ainda, pode voltar e tá tudo disponibilizado aqui no YouTube em ordem. Então, aproveitem. A partir de agora, a gente vai falar sobre o livro de 1 Samuel. É logo em sequência do livro de Ruth e não foi por acaso, porque o panorama dele é muito parecido. Então, aqui é onde a gente vai ter a transição entre o período de Juízes, que a gente acompanhou ao longo do livro de Ruth, para o período de Reis, que é o que vai vir com o rei Saul, com o rei Davi, que muita gente já conhece algumas histórias, já ouviu falar, é bem discutido na igreja. Então a gente vai ver justamente como que aconteceu essa transição, por que que Israel começou a ter rei, por que que o período dos juízes não estava mais tão do agrado de Deus também. Então vai ser um novo momento e a gente vai continuar o conhecimento que a gente já estava construindo juntos. Então, o que estava acontecendo mesmo, para lembrar, no tempo de juízes em Israel? Cada pessoa estava vivendo conforme a sua própria vontade. As pessoas se esqueceram da lei do Senhor. Poucos, como Boaz e alguns outros, ainda se lembravam das leis de Deus, ainda guardavam a lei de Deus e se esforçavam para agradar ao Senhor, mas isso não era comum, não era o que a população como um todo estava fazendo, eram raras exceções. As pessoas estavam vivendo conforme as próprias vontades, conforme os próprios desejos e deixando de lado todos os ensinamentos que eles tinham. E por que eles quiseram um rei, então? Né? Cada um estava vivendo conforme a sua própria vontade, estava vivendo a sua própria vida. Da onde surgiu esse desejo das pessoas em pedirem um rei para o Senhor, em desejarem ter um rei? Naquele contexto, Israel era uma nação muito fraca. Era um tempo de guerras, né? Então, as nações mediam suas forças, mediam seu poder a partir de guerras. Até mesmo a religião, para ela ser mais forte que a outra, um povo dominava o outro. Então, por exemplo, se um outro povo dominava Israel e destruía o templo e pegava os artifícios do templo, as pessoas da época entendiam que o Deus daquele povo que ganhou era mais forte do que o Deus que foi dominado. Então, tudo era permeado por essa questão de guerra, de poder, de força. E Israel ficou para trás. Eles tinham armas muito simples, eles guerreavam de uma maneira muito simples. Então, era um período muito difícil para eles como um povo. Não que tenha melhorado ao longo da história, né? A gente sabe que Israel tem essa tradição de ser um povo mais fraco, um povo que foi muito dominado justamente por causa da história deles com o Senhor, mas nesse momento era o que estava acontecendo. Então Israel ainda era muito fraco de maneira política mesmo. Então eles achavam que se eles tivessem um rei, uma pessoa, para dirigir eles, a força ia aumentar, assim como os povos inimigos, que eram todos liderados por um rei. Então eles queriam, não por uma questão religiosa ou por uma questão de ter alguém que ia levar eles à adoração, mas eles queriam mesmo para ter força, para ser um rei político, um rei guerreiro. E eles não estavam vivendo de acordo com as leis do Senhor durante o período de juízes. Então, com certeza, o rei não era para eles viverem de acordo com as leis, mas eles desejavam por um motivo errado, que era esse motivo deles se tornarem uma nação mais forte e guerrear contra as outras que estavam dominando eles. Mas para Deus, né? Desde Deuteronômio, desde o Pentateuco, já parecia, já tinha um apontamento de que Israel teria um rei. E o que esse rei deveria fazer, e por que talvez não fosse a melhor ideia, mas que o povo ia desejar ter um rei. Então isso já era algo que já estava desde o começo da Bíblia, já era previsto. Mas por que Deus queria um rei? Qual que era o objetivo do rei a partir da visão
do que seria bom para o povo, e não aquela distorcida de uma questão política. Era levar o povo para adoração conjunta. Então, o que fazia um rei bom ou um rei ruim na história de Israel era se aquele rei levava o povo como um todo. Então, se ele conseguia influenciar, interferir no povo de Israel, levando eles à adoração do rei verdadeiro. Se a gente olha no livro de Reis, no final, sempre, em alguns momentos, está escrito, né? Esse rei foi bom aos olhos do Senhor, ou esse rei foi mau aos olhos do Senhor. E o que era isso, né? Por que uns eram bons e outros eram ruins? E, de maneira geral, a gente pode ter esse entendimento, que os reis que foram humildes, que realmente seguiram a vontade de Deus e levaram o povo para a adoração, instruíram o povo para uma adoração verdadeira, para cumprir as leis de maneira verdadeira, sem difamar as leis de Deus, foram os reis bons aos olhos do Senhor. Por outro lado, né, os reis que se focaram só em si mesmos ou em ganhar as batalhas por si só, foram os reis que foram mal aos olhos do Senhor. E uma coisa que eu acho interessante a gente já pontuar aqui no comecinho do livro de Samuel é que a gente vai ter predominantemente dois reis aparecendo, né? O rei Saul e o mais famoso de todos, o rei Davi em seguida. E um deles era mau aos olhos do Senhor e o outro era bom aos olhos do Senhor. E não pelas próprias ações, porque talvez Davi tenha tido ações piores e mais cruéis e talvez mais pesadas até mesmo do que o rei Saul, embora os dois tenham errado muito. E o que fez Davi ser um homem segundo o coração de Deus, ou ele ser um rei bom aos olhos do Senhor, não foi as próprias ações ou o fato dele não ter errado, mas sim porque durante o reinado dele, toda a nação de Israel se voltou a Deus novamente. Então, foi um momento onde o povo adorou o Senhor verdadeiramente. E o fato de Davi ter cumprido esse propósito do reinado fez com que ele fosse um rei bom, e não necessariamente as próprias ações, porque a gente sabe que aconteceram coisas muito pesadas que a gente vai ver ao longo dos próximos estudos. E aqui é importante a gente falar que nessa perspectiva, né, dos objetivos do reinado, a gente pode ver em Deuteronômio 6, lá no Pentateuco, a importância do povo de Deus adorar somente a ele, ser unido na adoração. Então, lá em Deuteronômio 6, tem uma passagem muito clássica, né? Que é o Shema Israel, que é o Ouça Israel, que ele vai falar depois tudo sobre a adoração ao único Deus, como que deve ser e assim por diante. E já no Novo Testamento, a gente tem o livro de Efésios, que fala muito sobre isso, mas especificamente em Efésios 4, versículos 5 e 6, depois se vocês quiserem ler, fala sobre o povo de Deus ser unido em um só corpo, né? Trabalhar de maneira conjunta, ter uma fé única, ter uma fé. Eles não são divergentes, eles não são corrompidos. E isso já era o objetivo do reinado de Israel. Então, esses dois pontos principais: colocar o povo adorando ao Deus verdadeiro e eles como um corpo. E aqui é bem importante a gente lembrar e guardar para todo esse estudo, e talvez para a vida inteira, uma frase muito importante que fala assim, que o Novo Testamento está oculto no Antigo Testamento e o Antigo Testamento está revelado no Novo. Então, às vezes a gente acha assim, não, a época dos reinados era a época que eles precisavam guerrear e que o rei ele precisava ser forte, porque o Deus de Israel ia ser o Deus mais forte se eles dominassem os outros povos, porque era a lógica da época. Ou no Novo Testamento, né, a gente pensa assim, agora não existe mais guerra, porque as coisas mudaram, a gente tem uma nova aliança, uma nova perspectiva, mas a Bíblia ela é uma só. E aqui a gente, para ter interpretação correta, precisa se lembrar disso, que o propósito desse rei, o objetivo desse rei, já era construir o que depois Jesus vai falar de uma maneira mais explícita, que é trazer o povo como um corpo, que é algo que a gente está acostumado a escutar sobre a igreja. E também ao contrário, algo que era muito comum para eles, que era a questão da adoração ao Deus de Israel,
é algo que também tem que interferir na nossa vida hoje, porque já foi revelado todo o propósito de Deus, mas isso não exclui o que a gente aprendeu no Antigo Testamento. Resumindo, o propósito do rei de Israel, então, era apontar para o Messias, era apontar para o Cristo que viria depois, porque naquela época eles ainda não tinham o Cristo revelado como a gente tem hoje. E eles conheciam a promessa do Messias, eles permaneciam firmes nela a partir de pessoas que apontavam para ele. Então, o reinado de um rei precisava se assemelhar, embora imperfeito, ao reinado do rei que viria depois, do rei perfeito. Então a gente vai ter que achar, a gente vai ter que procurar nessas passagens do livro de Samuel, aonde que esses reis se aproximaram de Cristo, aonde eles estavam realmente apontando para o que Cristo viria a fazer depois, e os momentos em que eles se divergiram disso, e que fizeram com que talvez eles não tivessem tanto do agrado do Senhor. Agora, a gente vai ver um pouquinho também sobre o contexto, especificamente do livro de 1 Samuel. Não só o panorama geral da época, né, que era o que a gente estava vendo até agora, mas algumas características desse livro. Então, quem escreveu 1 Samuel? A gente não sabe com certeza, o autor desse livro ele é desconhecido, mas a gente sabe que com certeza não foi Samuel. Então ele conta a história de Samuel, depois um pouco dos reis, mas não pode ter sido ele porque os livros terminam depois da morte de Samuel, então não faria sentido, ele não teria como ter escrito. E uma coisa importante é que o livro de 1ª e 2ª Samuel, na verdade, são um livro, que é o livro de Samuel. E a divisão mais lógica do porquê que existe esses dois é porque era muito extenso. Então, na época em que papel não era algo tão fácil, onde a gente tinha que ter uma escrita à mão dos livros da Bíblia, era muito mais difícil, né? Antes da impressora, às vezes o rolo não cabia o livro de Samuel inteiro. Então, na hora que passava para o outro rolo, virou tipo 1 Samuel e 2 Samuel, por uma questão logística mesmo. Porque não existe uma ruptura de assuntos, não existe um lapso temporal entre eles, realmente é uma continuidade. Então, isso é bem interessante a gente saber. Porque, diferente das cartas do Novo Testamento, né, que algumas têm assuntos diferentes, foram escritas em momentos diferentes, existe um porquê elas não estarem unidas. No livro de 1 e 2 Samuel, não. É realmente uma questão só mesmo prática. E quando que ele foi escrito, né? Porque se não foi o próprio Samuel, a gente sabe que foi uma escrita posterior. E o que é mais acreditado, existem algumas teorias, mas o que é mais verossímil é que ele foi escrito no retorno do exílio da Babilônia. Então, de maneira bem posterior, esse livro foi redigido, foi colocado da maneira com que a gente conhece. Por quê? Por que tão depois, né? A gente fala assim, poxa, tá lá no período de reis e a Babilônia tanto tempo depois, assim, qual seria o propósito disso? E é porque uma das principais motivações causadoras do exílio da Babilônia começou com os erros dos filhos de Davi. Então, é claro que a gente sabe que Deus ele é soberano, que tudo estava debaixo do propósito de Deus, mas as ações que levaram, repercutiram no cativeiro da Babilônia, começaram na época do reinado dos filhos de Davi. Então, o propósito principal do livro de 1 Samuel é explicar o porquê que Israel queria um rei, o porquê que Davi, embora tenha errado muito e os filhos dele tenham errado mais ainda assim o povo de Israel deveria ter fé na linhagem dele, por como que Deus tinha revelado para o profeta, que no caso é Samuel, que preparou o caminho para Davi, que a partir dessa linhagem viria o Messias. Então, o propósito desse livro é, num momento posterior, relembrar ao povo de Israel que era dali que viria o Messias dele. Então, que eles deviam ter fé, mesmo que tenha sido de uma maneira conturbada, mesmo que tenha gerado consequências negativas, mas que o Messias viria daquilo, porque Deus ele já tinha revelado no momento anterior. Então, esse é o objetivo principal do livro. Mas também
acabou instruindo os futuros líderes a aprenderem com os erros e qualidades do rei Davi, né? Então, é sempre colocado de uma maneira bem clara, bem exposta, os erros e os acertos dele, para que pudessem instruir mesmo as pessoas que fossem liderar o povo. E também a ênfase deuteronômica, né, que a gente já falou lá no começo, então a gente consegue ver muito do livro de Deuteronômio aqui, fala muito sobre as bênçãos e as maldições da aliança. Então, assim, se retoma, né, como Israel seria abençoado se eles cumprissem as alianças do Senhor. Mas também o que Deus tinha prometido de ruim, caso eles descumprissem as alianças. Lembra que a gente acabou de ver que o desterro, né, que o cativeiro, ele veio a partir de erros. Então, a aliança do Senhor, ela tem bênçãos e maldições, vamos dizer assim, no povo de Israel. Então, é um livro onde vai mostrar de uma maneira mais clara isso pra gente. E também a importância da centralização. Então, Israel está unido. A gente sabe que Israel foi dividido, né, em Reino do Norte e Reino do Sul, e que isso começou a dar muitos outros problemas depois do reinado de Davi. E também sobre a importância da integridade dos líderes, né? Então, como que você liderar o povo de Deus, você ser alguém responsável em cuidar dessas pessoas que seguem a Deus, é muito importante. Então, o livro de 1 Samuel vai sempre falar da integridade desses personagens, da fé deles. E o estilo, por último, para a gente acabar o contexto, é muito interessante, porque chama uma narração dramática. E o que isso quer dizer? Que os personagens, as cenas, elas são contadas como se fossem num palco de teatro. Então, a gente tem vários estilos na Bíblia, né? A gente tem cartas, tem narrações comuns, como o livro de Ruth, mas aqui em 1 Samuel, você consegue imaginar cenas, você consegue imaginar os diálogos, porque o autor ele coloca essa intenção. E até mesmo me lembrei de um artigo que a gente escreveu, eu e a Thaís, ao longo da faculdade, que falava sobre métodos de ensino, né? E existem muitos e alguns são mais adequados do que outros em determinadas situações. E o método tradicional, hoje em dia, ele lembra muito o que a gente está acostumado a ver no Novo Testamento, que é alguém escrevendo e transmitindo conhecimento. Como as cartas, né? Onde o autor, a partir da revelação do Espírito Santo, e talvez com mais algumas pessoas auxiliando, escreve como a gente deve viver, explica como que a gente deve agir em determinada situação. Mas aqui, lembra uma outra técnica que chama roleplay, que são os teatros. Você também pode transmitir o conhecimento não discorrendo sobre aquele assunto, mas colocando alguém na situação. E a partir das ações dos personagens, ela vai entender como que ela deve agir, o que Deus espera dela. Então é isso que a gente vai ver aqui em 1 Samuel. A partir das cenas e das ações dos personagens, é que a gente vai aprender o que é correto, o que agrada a Deus, o que gera consequências ruins. Isso é muito importante estar na nossa mente para entender o porquê que não é escondido as ações ruins dos personagens. Que a gente fica assim, mas por que na Bíblia aparece aqui que Davi tinha várias esposas, por exemplo? Se é algo que hoje em dia a gente sabe que é errado. Ah, mas então se Davi fez, quer dizer que hoje em dia também pode? E não, a gente está olhando isso com uma perspectiva errada. Essa narração dramática ela vai trazer toda a realidade, para que a partir disso a gente entenda se era do agrado de Deus ou não. E para isso que a gente está estudando junto, porque às vezes essa interpretação não é tão fácil, mas a gente vai ver com detalhes e vai com calma, assim a gente vai poder saber o que era do agrado de Deus, o que não era, o que é aplicável hoje, o que hoje em dia não é mais, e assim por diante. Então agora, queria pedir para que vocês abrissem as suas Bíblias no livro de 1 Samuel. E a gente vai fazer a leitura só do versículo 9 a 11. Mas se você ainda não leu o primeiro e o segundo capítulo, como a gente tinha combinado antes, e se você não sabia, né? Não tinha combinado antes, dá um pause no vídeo, faça a leitura do capítulo 1 e do capítulo 2 para você ter um entendimento mais completo, mas é uma leitura longa, então por isso que eu não vou fazer aqui. E eu vou lendo só mesmo os pontos centrais para a gente poder conversar. Então, 1 Samuel
1, versículos de 9 a 11. Certa vez, depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. O sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar. Então, fez o seguinte voto: Ó Senhor dos Exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento de sua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos pedir para que o Senhor esteja abençoando esse estudo de hoje. Nós queremos pedir para que o Senhor esteja conduzindo cada pessoa que está escutando mais da tua palavra, para que o Senhor possa abençoar cada momento e que essas mensagens que a gente vai aprender hoje, Samuel, possam frutificar no nosso coração, possam confrontar a gente, possam confrontar os nossos pecados, para que a partir desse estudo a gente possa se parecer cada vez mais com o Senhor, Pai. Nós queremos te agradecer por isso e pedir para que o Senhor esteja abençoando até o final. Então, aqui nesses versículos, a gente consegue ver alguns personagens que já apareceram antes, né? No comecinho do capítulo. Principalmente Ana, Eli e Penina, que está de uma maneira implícita. Então, o que estava acontecendo naquele momento que justificava a ação de Ana, que justificou o que aparece nesses versículos? É que Eucana, ele tinha essas duas esposas, né? Que era Penina e Ana. Ana não podia ter filhos, ela não conseguiu, e a outra sim. Mas isso não era levado de uma maneira leve, né? De uma maneira tranquila. Porque a Penina, ela ficava provocando Ana, ela sempre menosprezava ela justamente por não ter conseguido ter filhos. Então, isso era algo que incomodava de maneira profunda. Era algo que realmente trazia um desconforto muito grande. Então, todos os anos, quando a família ia até Siló, eles faziam isso para poder adorar a Deus. Então, naquela época, o entendimento ele era diferente, de que era no templo onde Deus habitava. Então, para estar na presença de Deus, necessariamente precisava estar no templo, o que não acontece mais hoje em dia. Então, a gente sabe que a gente pode estar na presença de Deus na nossa casa, lendo a Bíblia, por causa do Espírito Santo. Mas naquela época, eles tinham que ir ao templo. Isso fazia parte da adoração, isso fazia parte da lei do Senhor. Então, quem morava longe, numa fazenda, num lugar onde eles não conseguiam ter esse acesso fácil, tinha uma organização, tinha um empenho até o lugar, até Siló, no caso, levar os sacrifícios para que os pecados deles pudessem ser purificados, para que eles dessem as ofertas de maneira correta. Então, isso era uma atitude positiva daquela família. Mas Penina agia de uma maneira errada. Então, mesmo nesse momento, a Deus, que seria para fazer algo bom, né? Ela age de maneira ruim com Ana e traz uma angústia muito grande. Então ela começa a orar de maneira quase que desesperada, né? A ponto do profeta achar do sacerdote achar, porque ela ora realmente de uma maneira muito intensa, pedindo para Deus mandar um filho para ela, pedindo para Deus aliviar aquela angústia. E isso é uma coisa muito boa que Ana ensina a gente, né? Que mesmo parecendo algo impossível, a gente sempre pode se achegar a Deus, a gente sempre pode pedir para Deus entregar algo para a gente. Não necessariamente vai acontecer como nós queremos, mas a atitude de pedir, de se colocar diante de Deus com humildade, é algo muito positivo. E ela, na oração dela, tem algo que chama bastante atenção, se a gente vai estudar com calma. É que Ana faz uma promessa a Deus, ela não só pede assim para que Deus dê um filho a ela, mas ela diz que se responderes a minha oração e me deres um filho, eu dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Quem conhece um pouquinho mais de Bíblia, talvez já tenha acendido uma luzinha aí na cabeça de algum outro personagem bíblico que se parece com o que estava falando aqui, que é Sansão. E toda a história com cabelo, né? Que a gente conhece ele principalmente por isso, que Sansão era nazireu. Ele não cortava o cabelo, não bebia álcool e não encostava em animais mortos.
Embora a Bíblia não fale muito sobre o que era isso, ou os personagens que eram nazireus, a gente consegue ver que Samuel também era. E, assim, na verdade eu contei algo que vai vir depois, né? Vamos com calma. Ana promete que se ela tivesse um filho, ele também seria nazireu. E eu fui procurar um pouco mais para a gente entender para que servia esse voto, que isso repercutia na vida da criança, por que existiam nazireus. E a resposta está em número 6, que tem até uma divisão que fala justamente sobre o voto de Nazireu, explica o que era o voto de Nazireu. E resumindo, depois se vocês quiserem ler, fiquem à vontade, mas era uma consagração da vida daquela pessoa. Então, de fato, tinham várias obrigações, dentre elas essas mais clássicas, que era nunca cortar o cabelo, não encostar em pessoas mortas ou chegar perto de pessoas e animais mortos, nem se fosse da própria família, e não beber álcool de maneira alguma. E o propósito disso era que a vida daquela pessoa era uma oferta. Não só como eles fizeram aqui em Siló, né? Que eles viviam a vida e levavam os animais para sacrifício, para ofertar ao Senhor, mas a vida do Nazireu como um todo era uma oferta ao Senhor. E no fim de número 6, a gente consegue ver que se em algum momento ele não quisesse ser mais Nazireu, ou ele já fosse mais velho, ele cortava o cabelo, aí tinha assim um momento propício para cortar o cabelo, e esse cabelo ele era colocado no altar junto com as ofertas, né? Junto com os sacrifícios comuns. E não era só o cabelo. Então, se ela tivesse recursos, se ela também tivesse animais, ela daria as ofertas de acordo com isso. Mas mesmo se ela não tivesse mais nada, se ela tivesse vivido totalmente dentro do templo, como uma oferta mesmo ao Senhor, o cabelo já significava essa oferta, como se a vida dele tivesse sido a sua oferta ao Senhor. Então, por mais que a Bíblia não explique com os mínimos detalhes como isso funcionava, a gente consegue saber que Ana fez a promessa de consagrar Samuel ao Senhor. A gente pode tirar essa interpretação daqui. Então, o que ela estava falando é que, por meio do voto de Nazireu, ela consagraria aquela criança ao Senhor. E no versículo 27, a gente consegue ver aqui, ó, onde ela já estava grávida, né? Então, a gente não vai ler todo o texto, mas aqui está falando que depois daquele momento, ela foi para casa e em momento oportuno ela engravidou. E aí, depois disso, a gente vê aqui embaixo que quando ela leva Samuel ao templo, obedecendo, seguindo o que ela tinha prometido ao Senhor antes, ela fala assim ao sacerdote Eli: pedi ao Senhor que me desse este menino, e o Senhor atendeu ao meu pedido. Agora eu dedico ao Senhor. Por toda a sua vida, ele pertencerá ao Senhor. Então, é exatamente essa ideia de que Samuel foi uma criança consagrada, que Ana cumpriu o voto dela, né, que ela fez lá naquela oração icônica, que todo mundo conhece. Eucana concordou com ela, porque ele também tinha a autoridade de não concordar com o filho dele ser levado ao templo. E quando Samuel, então, desmamou, naquela época desmamava mais tarde, então, provavelmente, por volta dos 4 anos de idade, ele foi levado ao templo para viver uma vida toda consagrada ao Senhor. O que era uma grande honra, tanto para ele quanto para a família. Agora, no segundo ponto que eu queria trabalhar com vocês hoje, a gente vai ler a oração de Ana. Porque depois que ela fala isso que a gente acabou de ler, né? O versículo 27 e 28, que ela vai levar Samuel, vai cumprir o voto dela, vai se lembrar de como Deus foi bom com ela, ela faz uma oração. E é uma oração muito bonita. E talvez um dos pontos mais famosos do livro de 1 Samuel, depois da história de Davi. E eu queria que vocês lessem comigo. Então, a gente vai ler o capítulo 2, do versículo 3 até o versículo 10. Meu coração se alegra no Senhor. O Senhor me fortaleceu. Agora dou risada de meus inimigos. Sim, eu me alegro porque me libertaste. Ninguém é santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha como nosso Deus.
Deixem de ser tão orgulhosos e soberbos. Não falem com tamanha arrogância, pois o Senhor é um Deus que tudo sabe. Ele julgará as ações de todos. O arco dos poderosos foi quebrado e os que tropeçavam agora estão firmes. Os que tinham fartura de comida agora passam fome. E os que passavam fome agora estão saciados. A mulher que não tinha filhos agora tem 7. E a que tinha muitos desfalece. O Senhor tira a vida e dá a vida. Faz descer a sepultura e de lá faz subir. O Senhor empobrece alguns e enriquece outros. Humilha e também exalta. Levanta o pobre do pó e do monte de cinzas tira o necessitado. Coloca entre os príncipes e os faz sentar em lugar de honra. Ao Senhor pertencem os alicerces da terra e sobre ele firmou o mundo. Ele protegerá os fiéis, mas os perversos desaparecerão nas trevas, pois ninguém vencerá só pela própria força. Os que lutam contra o Senhor serão despedaçados. Do céu ele troveja contra eles, o Senhor julga em toda a terra. Ele dá poder a seu rei e concede força ao seu ungido. Então, essa é a oração de Ana. A gente não sabe muito bem como que isso se deu, né? Porque a gente pode ver aqui que ela é escrita como se fosse um poema, mas o que a gente pode tirar de mais importante é que aqui a gente já consegue ter um entendimento da mensagem principal do livro de Samuel e da mensagem que vai permear por toda a Bíblia e chegar até na gente de uma maneira mais direta. Eu vou explicar melhor sobre isso. A gente vê muitos contrastes aqui. Ana, em diversos momentos, fala sobre as pessoas serem humildes e que a vitória vem sempre de Deus. Então, a partir da própria história, ela entende que no tempo que ela era fraca, no tempo em que ela vivia humilhada por não ter filhos, o Senhor estava cuidando dela e que ela tinha que ser humilde naquela época. E que depois que ela teve a vitória, que nesse caso é o filho dela, Samuel, quem deu e quem merece honra é o Senhor e não ela. E a gente vai ver isso diversas vezes lá em Davi, nas batalhas dele, né? Em que a gente vai ver ele permanecendo firme, permanecendo humilde nos momentos de adversidade e nos momentos de vitória, nos momentos onde ele ganha as batalhas, ele atribui ao Senhor essas vitórias. Então, enquanto esses personagens, enquanto nós permanecemos humildes nos momentos de adversidade, nos momentos de humilhação, e a partir das nossas vitórias a gente entende que é Deus quem entrega pra gente, então a gente dá o mérito do que é bom, o mérito das vitórias a quem realmente merece, que é o próprio Deus, essas pessoas vivem de acordo com a vontade de Deus. É o que agrada ao Senhor. É o que faz Davi ser um rei de acordo com a vontade, um rei bom aos olhos do Senhor. Mas em compensação, onde os personagens ou os reis tentam tomar esse lugar, então tentam trazer para si as vitórias, as honras, como se viesse da sua própria força, que é o que eu falo aqui no final, né? Que as vitórias não vêm das nossas forças, elas vêm do Senhor. Então, nos momentos onde os reis, né, a partir desse livro, mas nós também na nossa vida, a gente toma o lugar de Deus, trazendo as honras para nós, para que, como se a gente tivesse conseguido, pelo nosso próprio trabalho, pelo nosso próprio esforço, isso desagrada ao Senhor. E é o que a gente vai acompanhar, que foi o que aconteceu com o rei Saul. A partir do momento onde ele toma a frente, onde ele por si quer dominar, ele para de ser do agrado do Senhor e Deus escolhe outro ungido. E eu queria convidar vocês para abrirem em Salmos 18, versículo 27. Eu vou ler rapidinho para a gente não se alongar muito, mas diz assim, que o Senhor livra os humildes, mas humilha os orgulhosos. Olha como parece, aqui no texto que a gente estava lendo, quando fala assim, o Senhor empobrece alguns e enriquece outros, humilha e também exalta. Levanta o pobre do pó e do monte de cinzas tira o necessitado. Coloca-o entre os príncipes e os faz sentar em lugar de honra. Olha como o contraste é o mesmo, olha como a ideia é a mesma. De você ser humilhado, de você ser humilde e você ser honrado pelo Senhor.
é exatamente o que Davi está falando depois. E se a gente continuar explorando essa ideia que vai permear até o último momento da Bíblia, porque é a palavra de Deus, é a mensagem que Deus tem pra gente, e abrir no livro de Lucas, Lucas 1:48, a gente vai achar a oração de Maria. E é um paralelo muito bonito, né? Porque a gente tem duas orações muito belas na Bíblia, que é a oração de Ana e a oração de Maria. Elas são extremamente semelhantes, depois vocês podem ler com mais calma. Mas no versículo 38, a gente vê Maria falando assim: pois ele observou sua humilde serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão abençoada. Então, ela ocupa um lugar de extrema honra, de extrema destaque, porque a partir dela, a partir de Jesus que ela está gerando, por todas as gerações, ela vai ter um lugar de extrema honra. Mas no começo ela fala, pois ele observou sua humilde serva. Então, ela entende que não é por ela entende que ela não tinha mérito nenhum para aquilo, mas que foi de abençoar e que isso foi algo muito gracioso. E por fim, que eu queria mostrar para vocês mais um ponto aqui, que eu acho que é o ponto central desse estudo de hoje, é que tudo na Bíblia tem que falar sobre Jesus, porque senão não faz sentido. Gênesis até Apocalipse, a gente precisa que a Bíblia aponte para o Senhor. A gente precisa que toda essa história fale sobre a salvação do povo de Deus, de maneira indireta sobre a nossa salvação. Porque a Bíblia foi a maneira com que Deus escolheu revelar isso a nós. Ana, Davi e Maria, eles estavam falando sobre alguém humilde de alta honra. Se a gente olha de uma maneira cristocêntrica, a pessoa mais humilde e de mais alta honra que existe é o próprio Jesus. Então, sempre que eles se colocam como pessoas humildes, que receberam alta honra do Senhor, eles estão copiando a Cristo. Eles estão, antes, né, apontando para Cristo, porque todos eles vieram antes. Então, eles estavam apontando para o Messias que viria. Isso é algo muito bonito. E que serve para a gente também, que o Messias já veio, mas a gente precisa contar a história dele para as outras pessoas. A gente precisa que as pessoas vejam na nossa vida o próprio Cristo. E aqui a gente aprende como fazer isso, que é sendo humilde e atribuindo a nossa honra ao Senhor. Mas aqui no Sermão do Monte, a diferença é que é o próprio Jesus falando. Então, não é mais ninguém apontando para ele, mas é a própria palavra dele. E vamos ver o que ele fala. Versículo 3 de Mateus 5. Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhe pertence. Felizes os que choram, pois serão consolados. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. A mesma coisa. Então, a gente vê que essa é uma mensagem muito forte e muito central ao longo da Bíblia. Desde o povo de Israel até a gente hoje. Aqui, esse estudo não vai ter muitas aplicações, justamente porque eu acho que essa é a maior aplicação. Se a gente conseguir ser confrontado por isso e mudar na nossa vida e ter um entendimento de que permanecer humilde nos momentos difíceis, nos momentos de humilhação mesmo, entendendo que Deus usa isso para moldar o nosso caráter e para que a nossa fé seja aprovada, e que a partir disso, quando a gente recebe honras, são honras que dizem mais ao Senhor, que derramou a graça dele sobre nós do que a nossa própria força, já é algo maravilhoso. Então, a gente praticar isso, a gente se confrontar e pedir para Deus nos auxiliar nesse processo, é talvez o mais importante dos ensinamentos de 1 Samuel, capítulo 1 e 2. Mas aqui tem algo mais lindo ainda, que todos falaram sobre humildade e honra, também Jesus. Mas ele fala mais, porque ele é o Salvador. Ele fala que o reino dos céus lhes pertence. Então, Jesus não fala só sobre isso ser bom ou sobre isso ser o que ele deseja, mas ele trata isso como uma evidência da salvação.
ele fala que as pessoas que têm esse comportamento frente às adversidades são as pessoas de quem pertence o reino dos céus. Então, se nós somos cristãos verdadeiramente, se nós pertencemos ao reino dos céus, isso deve ser uma evidência na nossa vida. E é algo muito bonito e para a gente realmente repensar na nossa vida. Será que eu entendo que eu sou um cidadão do reino dos céus, mas será que eu tenho evidenciado isso na minha vida? Será que isso tem sido uma realidade? Será que eu estou agindo como os outros que também eram cidadãos do reino dos céus agiram, que a gente tem um exemplo na Bíblia? E agora, voltando lá para o livro de 1 Samuel, o último ponto que eu queria trabalhar com vocês é no capítulo 2. Dá uma notadinha aí, porque eu vou falar alguns versículos aleatórios, mas para poder trazer a ideia principal desse capítulo. Então, eu vou ler o versículo 12, o versículo 18, o versículo 26 e o versículo 35 e 36. Vamos lá? Se não anotou, dá para voltar para você anotar. Então, eu vou começar no versículo 12. Os filhos de Eli eram homens perversos que não tinham nenhuma consideração pelo Senhor, nem por seus deveres de sacerdote. Versículo 18. Samuel, porém, embora ainda fosse apenas um menino, servia ao Senhor. Ele usava uma veste de linho semelhante à do sacerdote. Versículo 26. Enquanto isso, o menino Samuel crescia e era cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Versículo 35 e 36. Então, levantarei um sacerdote fiel que me servirá e fará tudo o que eu desejo. Estabelecerei a família dele e eles serão sacerdotes diante do meu ungido para sempre. Então, todos que restarem de sua família se curvarão diante dele, mendigando dinheiro e alimento, pedindo: por favor, consiga para nós algum trabalho entre os sacerdotes, para termos o que comer. Então, nesse trecho, no nosso terceiro ponto, a gente vê os filhos de Eli. A gente ainda não falou disso, se você leu direitinho, você viu que eles aparecem muito. Então, Eli era o sacerdote da época. E os filhos dele seriam os próximos sacerdotes. Mas a corrupção que acontecia no tempo de Juízes não era só do povo. Às vezes a gente pensa, né? O povo vivia muito de acordo com as próprias vontades, ignorava as leis do Senhor. Mas isso vinha principalmente dos sacerdotes. Essa depravação começava antes do povo. Os sacerdotes não estavam mais sendo fiéis, eles não estavam mais cumprindo a lei do Senhor. E a gente vê isso de maneira muito clara aqui. Que os filhos deles levavam mulheres para o templo, não sacrificavam os animais de maneira correta, para poderem comer as melhores partes dos animais, mesmo Deus falando certinho qual parte que eles poderiam comer e quais partes eram do Senhor, quais partes eram do sacrifício. Então, eles roubavam o povo, porque era a oferta que eles levavam, mas principalmente eles estavam roubando ao Senhor. E a gente vê aqui essa grande depravação que estava acontecendo naquele momento, né? E Eli, embora ele soubesse que os filhos estavam errados, embora em algum momento aqui a gente vê questionando a postura dos filhos, ele não prioriza o Senhor. Então, o próprio Deus depois confronta ele no final do capítulo, falando: você escolheu os seus filhos ao invés do Senhor. E isso mostra uma dureza muito grande que Deus trata eles por terem depravado todo o lugar santo daquela época. Isso é muito sério. Mas em contraste a isso, a gente vê que Samuel, ainda um menino, no versículo 18, ele já servia ao Senhor, ele já era um menino temente ao Senhor. Depois a gente vai escutar, né, nos próximos capítulos o momento em que Deus chama Samuel, né, onde o próprio Deus chama ele Samuel, Samuel, e ele acha que é o Eli que está chamando, mas é o próprio Deus. Mas aqui a gente consegue ver que ele era alguém firme, ele era alguém que já era separado pelo Senhor desde pequeno. Depois, né, no versículo 26, só seguindo isso, fala que o menino Samuel crescia, então era algo longitudinal, né? Cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Isso é tão bonito, né?
ele crescia estimado pelo Senhor. Então, ele era alguém que realmente era fiel. Ele era alguém que guardava as leis, mesmo vivendo num lugar onde isso não acontecia. E no fim, o que eu pedi para vocês para a gente ler, o versículo 35 e 36 é o próprio Senhor falando. Então, se você volta, no versículo 30, começa essa sequência e fala assim: portanto, assim declara o Senhor, Deus de Israel. Então, nesse momento, é o próprio Deus quem está falando. E ele fala com dureza para Eli, ele trata o que estava acontecendo nem um pouco com leveza. Deus ele é extremamente justo nesse momento, porque eles estavam deplorando o que tem de mais precioso, que são as coisas do próprio Deus. Depois vocês podem reler essa parte, prestar atenção nisso. Mas no fim é muito lindo, onde ele diz que já que eles não honraram, o Senhor tinha escolhido a tribo de Levi para ser a tribo dos sacerdotes, mas eles não honraram isso, eles não guardaram a lei, que era o que eles deveriam fazer. Então Deus escolheria outro que seria um sacerdote fiel que me servirá e fará tudo o que eu desejo. Então Samuel foi essa pessoa. Samuel foi juiz, ele foi profeta e ele foi sacerdote. Talvez a pessoa mais completa do Antigo Testamento, né? E a gente vai ver nos próximos episódios, nos próximos capítulos, que como isso se desenrolou, mas pensa, já que nesse primeiro ele foi alguém muito importante. E aqui embaixo ele fala assim, ó: estabelecerei a família dele e eles serão meus sacerdotes diante do meu ungido para sempre. E aqui Deus ele está falando não só de Davi, né, que ele é tratado daqui a pouco como ungido de Deus, onde Samuel de fato vai lá e unge ele fisicamente, mas aqui também Deus ele já está apontando para o Messias. Então, o ungido de Deus, o Cristo, né? Cristo significa ungido. Ele vai vir depois. Mas aqui Deus ele já está anunciando o plano da salvação. Ele já está falando também sobre o Messias. E é muito bonito. E é muito legal a gente pensar que desde a época de Reis, o Senhor já estava o tempo todo revelando de onde viria a nossa salvação. Que não seria de um rei humano, como naquela época eles pensavam, mas que viria de Jesus lá para frente. Irmãs, então, por hoje é isso, o estudo de 1 Samuel capítulo 1 e 2. E semana que vem a gente continua o texto. Agora vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te agradecer pela oportunidade de estar estudando o livro de Samuel. Muito obrigado por o Senhor ter entregue eles a nós por meio da tua palavra. Nós queremos pedir para que o Senhor esteja abençoando todo o estudo desse livro, para que a gente possa conhecer mais sobre o Senhor, mais sobre o plano da salvação e mais sobre o que o Senhor espera de nós como cristãos. Queremos pedir para que o Senhor esteja nos auxiliando ao longo da semana, dos desafios que virão, e para que a gente possa se lembrar da mensagem principal desses capítulos, que a gente permanecer humilde nos momentos difíceis e lembrar do Senhor nos momentos de glória, nos momentos de alegria. Nós queremos te pedir isso e agradecer em nome de Jesus. Amém.